Fora do script, em coletiva de imprensa após comício na Bahia, Lula, ao lado daqueles que defendeu uma sabatina no Jornal Nacional, Jacques Wagner e Rui Costa, afirmou achar triste que tenha se preparado, decorando o que o seu governo fez, enquanto as perguntas foram outras. Eu nunca espero que um jornalista vá fazer pergunta para me agradar. Eles estão lá para fazer pergunta profissionalmente daquilo que eles entendem que pode resolver, ou criar caso, ou colocar em dúvida a candidatura. Foi assim com todos os candidatos. O que é triste nisso é que você sempre se prepara para tentar discutir proposta do futuro do Brasil. Doutora Kátia Magalhães, o homem está triste. Geise, eu me pergunto se isso é certeza da impunidade ou se já é algum traço de demência senil. Ele está triste porque ele se prepara e ele decorou as propostas. Só que as questões abordadas ontem pela TV paraestatal, pela TV tradicionalmente aliada, as questões abordadas dizem respeito também às propostas, porque na medida em que se fala do caso Lulinha, do caso Master, se fala também na forma como a presidência da República, instituição, vai se comportar, pretende se comportar diante de escândalos que eclodem lá, que impactam diretamente no seu núcleo duro. Então, isso diz respeito à proposta. Os jornalistas não indagaram Lula sobre fofocas, sobre vida íntima com a primeira-dama, sobre fofocas familiares, nada disso. São fatos de domínio público e, de novo, que dizem respeito ao modus operandi de um governo, dizem respeito à integridade da figura pública que se coloca na berlinda, nos holofotes e que está pedindo um voto. E aí o eleitor não tem direito a saber se pode confiar minimamente no caráter, se pode confiar minimamente na transparência da conduta desse sujeito. É realmente muito esculacho. Aí está ele no seu curralzinho, que inclusive ao aludir a Bahia, ao aludir a segurança pública pífia da Bahia, ele tentou mais uma vez emparedar lá o jornalista da mídia global e diz: respeite a Bahia. Não é uma questão de respeitar ou desrespeitar a Bahia, Lula, são índices. A segurança pública na Bahia e nos estados governados pelo PT é ridícula. É claro que a segurança pública é um problema de todo o país, mas nos estados comandados pela esquerda é um problema muito agudo. Berenice Leite, o presidente Lula disse estar triste com as perguntas feitas na sabatina de ontem. É interessante como o presidente, então, não enxerga o caso Master como algo decisivo para o futuro do país. Essa corrupção aí com o nome do filho dele envolvido também ele não enxerga como algo decisivo para o futuro do nosso país. Nem a dívida pública ele está enxergando como decisivo para o futuro. Pois é, e eu tenho que discordar dele, porque Lula falou agora há pouco lá nesse discurso no estado da Bahia que havia decorado, né, que estava preparado para dizer tudo que o governo dele fez, mas ele foi questionado justamente pela atuação do seu governo, né, quando ele escolheu, por exemplo, Carlos Lupe para chefiar a pasta da Previdência, e isso culminou em diversos sindicatos que acabaram lucrando ali em cima dos aposentados e pensionistas. Carlos Lupe não fez nada, foi exonerado à toa? Não, ele está como indiciado já nesse inquérito da Justiça. Bom, e também o que fez esse governo? Aquele momento, por exemplo, que a Renata cita os números da economia, isso é feito do governo dele. Então, assim, a entrevista não fugiu de nada que o governo não tenha feito, né? Com relação também ao Banco Master, né? Jacques Wagner. O que o Lula fez? Ele escolheu Jacques Wagner para ser o senador que faria a articulação dentro do Senado Federal. Ele era o líder do governo no Senado, até então chegarem no nome dele nessa investigação do Banco Master. O que o governo dele fez? Escolheu Jacques Wagner, escolheu também como ministro da Justiça, né, em algum momento, Ricardo Lewandowski, que também teve contratos com o Banco Master. Então a entrevista foi, sim, em torno de tudo que o governo fez e o que não fez. Infelizmente, as perguntas não foram abordadas da forma como ele queria,
alegria, e ele até chamou a atenção ali da Renata, talvez porque ele tenha ficado mal acostumado, né? Porque em 2022 ele já foi recebido ali com um afago do entrevistador, dizendo que ele nunca tinha cometido crimes algum, né? Que ele não respondia por nada na justiça. Então agora, Geise, eu acho que o tratamento, pelo menos as perguntas necessárias foram feitas, não teve ali um contraponto por parte dos jornalistas, a entrevista poderia ter sido muito melhor nesse sentido, mas a própria emissora acho que aprendeu bastante nesses últimos anos, né? A própria audiência e a credibilidade, né, que vem caindo ao longo dos anos, quando entram ao vivo o pessoal sempre passa e fala, né, aquelas palavras que vocês já conhecem. Então acho que eles tinham o dever de ontem mostrar que eles sabem fazer jornalismo quando querem. Quando querem, Geise. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens, daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704.